Olá, eu sou o professor Murilo Jacobi e hoje nós vamos falar um pouco sobre o recente Acórdão do Tribunal de Contas da União, Acórdão 2033 de 2017, TCU plenário. Esse acórdão aborda a questão da lei das estatais no tocante às compras sem licitação. Isso porque a Lei 3.303 de 2016 estabeleceu, no artigo 28, parágrafo 3º, duas hipóteses onde não se aplica o capítulo da licitação e da contratação direta. Em primeiro lugar, isso traz uma certa dúvida, porque para o gestor público, quem trabalhou na administração pública direta e indireta até antes dessa lei, você só tinha licitar ou dispensar e inexigir licitação, a contratação direta. Contudo, para as estatais, isso sempre existiu um terceiro caminho, que era não licitar. E aí a doutrina diverge como se chama isso, se chama de inexigibilidade, se chama de uma contratação direta, lato sensu, ou simplesmente de não licitação. Mas a ideia é o seguinte, quando a empresa estatal disputava com os privados, ela não precisava licitar na sua atividade fim, mesmo antes da Lei 3.603, de modo a ela se manter competitiva no mercado. E aí tem alguns acordos do TCU falando sobre isso. Contudo, na Lei 3.303, a lei trouxe de forma expressa, no seu artigo 28, parágrafo 3º, algumas situações onde ele não precisa licitar. E o texto é bem interessante, acompanha comigo. Artigo 28, parágrafo 3º. São as empresas públicas sociedade de economia mista dispensadas da observância do disposto nesse capítulo nas seguintes situações. Este capítulo que é a parte relevante, porque é o capítulo das licitações e contratações diretas. Não se fala, inclusive, que eu não estou licitando, mas tenho que seguir aqueles requisitos de comprovar a escolha do fornecedor que se exige na contratação direta, por exemplo. Não, aqui não se aplica esse capítulo. E aí se cria uma abertura muito significativa, porque eu não estou licitando, não estou falando uma contratação direta, uma dispensa de licitação ou uma inexigibilidade, e vou comprar mesmo assim. Os dois dispositivos que tratam, de maneira muito sucinta, é quando a estatal está comercializando ou prestando serviços relativos à sua atividade fim. O segundo, mais complexo, é a seleção de um parceiro para uma estratégia de negócios onde seja inviável a disputa entre os licitantes. Veja que algumas nomenclaturas se associam com inexigibilidade de licitação, por exemplo, mas não se licita. Contudo, entretanto, todavia, vale destacar que alguns agentes públicos que trabalham em estatais olharam para isso e falaram, ótimo, agora eu posso comprar sem preocupar com licitação. É verdade, mas não virou a casa da mãe Joana. Algumas regras ainda têm que ser observadas, como, por exemplo, os princípios constitucionais que regem a administração pública direta e indireta. Eu tenho que observar a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência. Por isso, vale destacar o Acórdão 2033, 2017, TCU plenário, onde o relator ministro Benjamin Zinler definiu que, embora as estatais, quando a execução da sua atividade fim, não precisam licitar, elas precisam sim observar os princípios do artigo 37 da Constituição Federal e, portanto, buscarem procedimentos isonômicos e transparentes. Impessoais e transparentes, desculpa. Nesse sentido, então, vale destacar que, e o caso era uma questão muito concreta, onde uma estatal que trabalha na linha de telecomunicações estava negociando, viabilizando a utilização por um terceiro de um satélite que possuía, ou de canais dentro do satélite que possuía. E fizeram do jeito certo. Fizeram um chamamento público para conhecer as empresas do mercado e buscar as melhores propostas. Não é uma licitação, eu não estou regido pela licitação, mas ainda, por gerenciar dinheiro público, eu preciso ser impessoal, isonômico e ser transparente nos motivos da minha escolha, nos meus critérios de escolha. Então isso é importante porque as estatais, ainda que compitam no cenário privado, elas precisam seguir os princípios constitucionais. Espero que você tenha gostado do vídeo. Continue acompanhando nosso canal para mais notícias relativas à administração pública direta e indireta.